Bom, podemos começar. Primeiro, queria agradecer a presença do professor Paulo Abrão e da Rita de Cássia, apresentar os dois, e aí depois eles seguem. Bom, o doutor Paulo Abrão, né, dispensa apresentações, mas a gente apresenta de qualquer jeito. Ele é infectologista, ele é chefe do ambulatório de HIV e hepatite virais da infectologia da Unifesp e vice-presidente da Sociedade Paulista de Infectologia, né? Além de um grande parceiro do CRT. A gente está junto em várias ações, então muito obrigada. E a Rita de Castro, ela é enfermeira de formação, mestre em saúde pública, veio da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, onde ela trabalhou por mais de 20 anos, e agora está no Departamento de HIV e AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e ST do Ministério da Saúde, o DAT, trabalhando nessa ampliação do circuito rápido de HIV. Então, agora deixo a palavra com vocês. É só uma coisa, hoje a gente está com um link diferente, porque essa aula a gente vai disponibilizar para o Estado, né, para o programa estadual e para os municípios como um todo. Então, eu pedi para o treinamento aqui fazer a abertura por esse link, que aí eles conseguem gravar a aula para disponibilizar no site do CRT. Então, queria agradecer a compreensão de todos pela mudança, especificamente hoje, a partir da semana que vem a gente já volta no link que é usado regularmente, que é para divulgar bastante nos municípios que também estão fazendo parte agora da ampliação do circuito rápido para doença avançada pelo HIV. Tá bom? Boa noite. Obrigada, Laura. Muito obrigado, Laura. Pessoal, boa noite para todas as pessoas aí. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer muito o convite da Laura e do pessoal do CRT. Lembrar que eu trabalhei quase 10 anos aí com vocês, mas depois eu tive que sair por uma questão de escolhas da vida, mas tenho muitas saudades do CRT e essa equipe sempre nos orgulha com um serviço de altíssimo nível. E a coordenação também do programa estadual também sempre nos orgulha com ações maravilhosas como essa da Sumir e da equipe aí, do Mutirão. Tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? Então, dizer da minha satisfação de estar com vocês aqui, estar com a Rita, que é uma querida também, técnica do Ministério da Saúde, e também atuando nessa seara da doença avançada aqui, lá desde Manaus, agora no Ministério, né? Então, a ideia é a gente dividir a apresentação em duas partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho das evidências da literatura e depois a Rita vai falar um pouquinho sobre o circuito avançado de doença avançada, circuito rápido de doença avançada, de infecção pelo HIV, que está em franco processo de ampliação no país. E São Paulo agora é a nova fronteira, aí, uma das novas fronteiras aí para esse circuito rápido. Então, vamos começar sobre aspectos das evidências da doença avançada. Então, essa é a nossa agenda, né? A gente vai falar um pouquinho da importância desse tema no Brasil e no mundo. Vamos tentar conceituar o que é doença avançada e a sua fundamentação, no sentido da priorização do cuidado desses casos, né, dessas pessoas. Vamos falar um pouquinho dos testes rápidos utilizados no rastreamento e no diagnóstico das principais infecções aí oportunistas. Vamos comentar do pacote de medidas que é recomendado pela OMS, que é assumido pelo Ministério da Saúde como recomendação local também. E aí depois a Rita vai falar do circuito rápido para a doença avançada. Então, é desnecessário dizer para vocês, né, que a gente já passou de uma estimativa no Brasil de mais de 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. Existe claramente um grupo de pessoas que tem diagnóstico e não está em tratamento antirretroviral. Esse grupo é por volta de 10 a 15%. E também existe um grupo que, claro, está em tratamento antirretroviral, mas está em interrupção de segmento, está em interrupção de acompanhamento, de tratamento, e eventualmente até um outro grupo em falha virológica, além de um grupo grande de pessoas que têm diagnóstico tardio, né?
Então, o número de diagnóstico de pessoas vivendo com HIV no país em 2023 foi de 51 mil pessoas, e a maior parte jovens, e com um número de óbitos muito elevado ainda, em torno de 12, 13, 14 mil, dependendo do ano. Esse ano foi 13 mil. Então, é claro que a gente tem muitas ações aqui para prevenção, o diagnóstico precoce, rastreamento, e para instituir essas medidas aí, essa linha de cuidados o quanto antes. Queria começar com essa novidade muito legal da semana passada, que é a disponibilização nesse site do gov.br dos dados de monitoramento do cuidado do HIV, das pessoas vivendo com HIV, né? Um painel integrado de monitoramento, e ele está disponível publicamente nesse site. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. É muito interessante, você tem dados do país, tem dados de cada estado, e também tem dados, eventualmente, de algumas cidades maiores, né? Esse é o aspecto que a gente tem do painel, quando a gente entra no site, no gov.br, né? E lá você consegue consultar aí todas essas abas, e tem vários menus aí que você pode customizar a área geográfica que você quer, os dados, o tipo de dado, o ano do dado. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque é muito interessante a gente olhar. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos dados de São Paulo. Esses dados são até o final do mês de outubro de 2024. Então, se vocês olharem aqui, né, existia no ano de 2024 204 mil pessoas vinculadas, né? Uma perspectiva de que 6% dessas pessoas, quase 13 mil pessoas das vinculadas, nunca tiveram uma dispensação de TARV. Então, 6% de gap de tratamento. Realmente isso impressiona, né? E aqui nasce um grupo que vai evoluir para doença avançada, com certeza, se já não tiver. Também, mais de 28 mil pessoas, mais ou menos 12%, que iniciaram TARV, mas que estavam em perda de segmento no final desse período aqui analisado até outubro de 2024. Então, vocês vejam o nosso desafio. Oi, Cris. Tem alguém com o microfone Ah, aberto. tá. Milva, Bom, então, outro dado super interessante também aqui, que a gente vê, né, é o número do estado de São Paulo ainda, né? Falamos aqui só do estado de São Paulo, especificamente. O número de pessoas vinculadas, como vem crescendo, né? Em 2024 até agora, um total de 231 mil pessoas vinculadas. E aqui vocês veem o percentual de pessoas em gap de tratamento, em cinza, né? Mais ou menos 5%, 4%, 6%, por aí, e pessoas em perda de segmento, 12%. Aqui também vocês podem ver o diagnóstico das cargas virais, né, nesse momento atual. Então, vocês podem filtrar por até 50 cópias, até 200 cópias, até 1.000 cópias. Eu optei por filtrar até 200 cópias. Então, vocês vejam que a gente tem um grupo aqui de 7% das pessoas que têm exame de carga viral mais recente com até 200 cópias, né? Acima de 200 cópias, na verdade, né? Então, de fato, são pessoas que não estão suprimidas, né? E os valores de CD4 aqui no diagnóstico, isso tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? Se vocês olharem, interessantemente, nos últimos 10 anos, a gente avançou pouco nesse ponto, quase nada. O percentual de CD4 abaixo de 200 ao diagnóstico continua idêntico, 22%, 23% em 10 anos. Isso significa que a gente precisa ainda melhorar muito no diagnóstico precoce, no rastreamento dessas pessoas, né? Então, a gente tem que falar mais e mais para os grupos prioritários, populações chaves,
e para a população em geral, a gente tem que falar mais para os profissionais de saúde, para a gente aumentar mais e mais o rastreamento. A cada 4 diagnósticos, né, um vai estar já com doença avançada. Início da TARV, né, vocês vejam como isso são dados bem impressionantes para nós, né? É interessante como vocês vejam aqui que uma boa parte dos casos, né, inicia a TARV depois de 7 dias e depois até de 30 ou até 6 meses, né? Então, é uma situação bem complicada a gente pensar que uma pessoa demora tanto tempo hoje para iniciar a TARV, sendo que a nossa meta é o início oportuno em até 7 dias, né, do diagnóstico. Claro que isso tem pequenas variações dependendo da situação, a gente vai comentar, mas de fato mesmo ainda é muito grande o número de pessoas que iniciam TARV tardiamente, né? Isso certamente influencia no aumento da mortalidade desses casos. Aqui, interessante que pessoas iniciando TARV em São Paulo vêm reduzindo, né? Mas provavelmente isso aqui deve ter relação também com a redução do número de diagnósticos, né? Se vocês olharem, isso de diagnóstico de novos casos, né? De 2018 para frente, quando a gente implementou a PrEP, esse número vem caindo aos pouquinhos, né? Claro que 2024 não terminou, aqui ainda faltam 2 meses, mas existe aqui uma tendência clara de uma redução na última década de início de TARV, provavelmente por uma melhora aí na prevenção, dados que a gente fica muito feliz também. A gente tem que elogiar também aí as ações da expansão da PrEP, da PEP e da prevenção combinada. E aqui vocês vejam os esquemas, né? Vocês vejam, a gente pode olhar nesse painel os esquemas aqui de São Paulo, ao longo de cada ano, né? Quantos estão tomando cada esquema. Então, são informações muito ricas que eu sugiro que depois vocês olhem com calma. Bom, quando a gente olha dados de países de alta renda, esse estudo aqui, por exemplo, publicado no ano passado, ele mostra impressionantemente que, se vocês olharem a mortalidade ao longo dos últimos anos, né, as causas de morte nos últimos anos em pessoas vivendo com HIV, mais de 16 mil óbitos compilados, né? Se a gente olhar as causas relacionadas à AIDS em verde aqui, olha, a gente continua tendo pelo menos por volta de 20% de pessoas que morrem por doença definidora de AIDS, né? Claro que aqui a gente está falando de países de alta renda, e é claro que quanto menor a renda do país, provavelmente maior vai ser esse número de causas de óbito por doenças definidoras de AIDS, né? E a gente ainda está buscando dados nacionais, mas quando a gente olha internacionalmente, países africanos que têm baixa renda, países de média renda, como os países da América Latina, ou do leste europeu, ou do sudeste asiático, têm até mais causas de morte por doenças definidoras de AIDS do que os países de alta renda. Esse estudo ele já vai fazer 10 anos, mas ainda é a principal meta-análise global. Aqui são todas as regiões do mundo, né? Esse estudo ele é muito importante para nós. E quando a gente vê as causas de hospitalização de pessoas vivendo com HIV nessa meta-análise, a gente olha os dados da América Latina, a gente vê que doenças relacionadas à AIDS, nesse momento, ainda eram a principal causa. E no dia a dia a gente ainda observa isso mesmo, né? Além das doenças definidoras de AIDS, a principal causa também de internação nessa meta-análise foi infecções bacterianas graves, que a gente também observa. Então, essa semana mesmo, a gente internou uma pessoa com uma pneumonia grave, insuficiência respiratória, pneumonia por pneumococo, né? Então, a gente vê bastante, influenza, Covid, ainda vê bastante casos graves em doença avançada e também, claro, majoritariamente doenças definidoras de AIDS.
Essa mesma meta-análise, ela mostra para a gente que, quando a gente olha a causa de morte nessas hospitalizações, também as doenças definidoras de AIDS são as mais importantes, seguidas aqui detalhadamente da tuberculose, nesse caso, né, toxoplasmose, criptococose, pneumocistose. Mas vejam que as doenças bacterianas comuns, né, também são muito importantes nesse segmento. Então, muitas vezes a gente fica muito focado nas infecções oportunistas e a gente se esquece que nesse grupo com doença avançada, as doenças bacterianas comuns também matam muito, né, de sepse, de choque séptico. Esse editorial, publicado nesse ano, no início desse ano, no New England, dá conta de que, no mundo, né, existem 4 milhões de pessoas com doença avançada, sendo que esse grupo faz 600 mil óbitos por ano. No Brasil, dados do Ministério de 2023 apontam que mais ou menos 71 mil pessoas estavam em perda de segmento e 15 mil tiveram diagnóstico tardio, perfazendo também um grupo de, certamente, pessoas com doença avançada. E o que esse editorial fala para nós é que nos últimos anos a gente se esqueceu da doença avançada. As pessoas pararam de investir em pesquisa, né, de patogênese, pesquisa de prevenção, pesquisa de tratamento, de formas de tratamento e fármacos para muitas dessas doenças definidoras de AIDS, né? De fato, a gente passou por um período aí de uma melhoria imensa do tratamento antirretroviral, da prevenção com a PrEP, e esse grupo de pessoas, essas doenças ficaram realmente negligenciadas. Então, o que esse editorial chama atenção é que é necessário um reposicionamento da ciência, né, das agências de pesquisa, dos fundos que investem em pesquisa, da indústria farmacêutica, né, também, no sentido de produzir mais informação e recursos para esse grupo de pessoas. O que acontece com essa pessoa, né, com doença avançada? Ela frequentemente ela é hospitalizada, né? Na maioria das vezes ela é hospitalizada. E sempre a situação ela é muito grave. Veja, dados aqui de 20% de óbito intra-hospitalar, 19% de readmissão no primeiro ano e 14% de óbito após alta no primeiro ano, né? Então, quando você olha o prognóstico dessa pessoa, tanto na internação quanto pós-internação, é muito ruim. Aqui a gente está falando de desfechos mais graves, né, de morte, mas é claro que existem sequelas e perda de qualidade de vida também, que são muito importantes, né? E quem cuidou, e muitas das pessoas aqui já cuidaram e cuidam, sabem como é complicado cuidar dessas pessoas internadas em terapia intensiva, com múltiplos fármacos, toxicidade, uma vulnerabilidade grande à infecção, né, inclusive infecção relacionada à assistência à saúde. Muitas vezes essas pessoas têm alta do hospital, mas não têm um segmento adequado, né? Não tem uma atenção prioritária pós-alta e não voltam para o acompanhamento e reinternam. Então, a OMS ela chama atenção para que essas pessoas elas sejam tratadas com prioridade. Alguns diagnósticos, eles são, como eu falei, mais importantes, né? A tuberculose, como sempre, né? A criptococose, as infecções bacterianas, né? Mas todas as infecções podem ser potencialmente graves ou atrapalhar muito a qualidade de vida dessas pessoas. Aqui são dados aqui do Brasil, né? São Paulo é um pouquinho melhor do que o Brasil, né? Dados de diagnóstico tardio aqui, CD4 abaixo de 200, 29% no Brasil em 2022. A gente mostrou que em 2024 em São Paulo era 25%, né? Então, vocês vejam que a situação no Brasil, ela também não é nada adequada. E a perda de segmento, ela está intrinsecamente relacionada com os indicadores de vulnerabilidade social. Então, quando a gente olha os estados que têm uma vulnerabilidade social maior,
é claro que a gente vai ter mais perda de segmento. Então, por isso que o circuito rápido da doença avançada, ele escolheu um estado em cada macro-região com maior vulnerabilidade, com maior demanda para iniciar o seu piloto. E essa segunda leva de expansão também levou em consideração esses indicadores epidemiológicos aí, tentando atender mais quem precisa mais dentro da visão de equidade do SUS. Então, essa superposição de informações, ela é impressionante, né? Porque a gente vê que exatamente nos locais onde você tem um índice de vulnerabilidade social maior ou o índice de desenvolvimento humano menor, você tem mais perda de segmento e mais dados negativos em relação ao CD4 no momento do diagnóstico, né? Então, é claro e que aqui a gente está falando de uma doença determinada socialmente, né? Qual que é o conceito de doença avançada? Esse é um conceito da OMS que a gente assume, né? Então, em primeiro lugar, em adultos, né, sempre que você tem uma pessoa com CD4 menor do que 200, é doença avançada, tá? Ou se estiver no estágio clínico 3 ou 4 da definição da OMS, que a gente vai ver, né, o estágio 4, ele corresponde a todas as doenças definidoras de AIDS, e o estágio 3 são as antigas doenças relacionadas à imunossupressão da AIDS, né? E também leva em consideração alguns sinais, sintomas de uma pessoa gravemente doente. Se vocês pensarem um pouquinho aqui, tem um paralelismo com os critérios de sepsis, né? Taquipneia, taquicardia, febre alta e incapacidade de deambulação sem auxílio. Então, qualquer um desses critérios, não é a soma deles, tá? É qualquer um destes critérios, CD4, estágios 3 ou 4 e está gravemente enfermo, representa doença avançada. E a partir daí tem que acender uma luz vermelha e a gente tem que priorizar. O que a gente entende, assim, quando a gente vai num PS, que a gente ganha aquela pulseirinha de priorização lá, né? Se você está com dor torácica, você é priorizado, né? Se você tem um resfriado, você não vai ser priorizado. Mas o que a gente às vezes nota é que a gente banaliza um pouco a priorização das pessoas com doença avançada. E a gente atende a pessoa com doença avançada do mesmo jeito que a gente atende uma pessoa que tem 1000 de CD4. E não dá para ser assim, né? Então é por isso que a gente chama atenção para essa priorização. Aqui vocês veem os estágios 3 e 4 da OMS, claro que eu não vou dizer tudo disso aqui, mas, por exemplo, no estágio 3 está uma perda de peso pronunciada, diarreia crônica, febre prolongada, candidíase oral ou genital, leucoplasia pilosa, infecções bacterianas graves, alterações bucais, anemia inexplicada, né? Dentre outras manifestações aqui. E o estágio 4 são as clássicas doenças definidoras de AIDS, que a gente sabe muito bem, tá? Um ponto fundamental aqui, então, para a gente caracterizar, é o valor do CD4. Isso é fundamental, é o ponto de partida. E a gente está num processo de incorporação do CD4 rápido, tá? O Ministério está estudando, já tem estudos avançados. O equipamento PIMA, que é esse equipamento que vocês veem aí à esquerda, ele já é disponível em alguns centros, né? Ele dá exames imediatamente, inclusive com uma fitinha de laudo. Ele tem até bateria, dá para ser usado em regiões rurais, né? Ele foi muito estudado na África para essa finalidade. E ele te dá um exame na hora. É um suporte plástico que você coloca o sangue do paciente e ele te dá o CD4 na hora. O Visitec é um outro método de CD4 rápido que te mostra se o CD4 está acima ou abaixo de 200, né? Também o resultado é rápido e provavelmente o estudo que vai avançar para a incorporação é o Visitec, porque ele é mais custo-efetivo. Então, isso faz muita diferença, né? Quando você está numa enfermaria, numa UPA, num SAI, numa UBS, se você tiver isso em mãos, você começa o processo de protocolo do atendimento da doença avançada.
Então, quando a gente olha no nosso serviço de saúde, a gente tem algumas situações, né? A gente tem aquela pessoa que está ótima, em adesão plena, está fantástica. Ainda bem que hoje a grande maioria, né, mais de 80, 85% das pessoas estão assim, excelente. A gente tem aqui uma luz amarela, que são aquelas pessoas que não têm doença avançada, né, mas estão em interrupção de TARV, né, em perda de segmento, ou estão em falha virológica. Então, a gente pode, muitas vezes, achar essas pessoas pelo SINC e convocar essas pessoas antes que a situação piore, né? E aí a gente tem aqui, com a luz vermelha, né, com alta prioridade, aquelas pessoas, de fato, com doença avançada, né, ou diagnóstico tardio ou perda de segmento. Esse estudo aqui, o estudo Reality, foi o estudo que deu o pontapé inicial para que, em 2017, a OMS ela fizesse a primeira publicação dedicada ao pacote de cuidados da doença avançada. Tá? Esse estudo ele foi realizado de 2013 a 2015, em 4 países da África, né? Uganda, Zimbábue, Malawi e Quênia. Ele incluiu um grupo de crianças, que não era muito grande, mas incluiu. Lembrar que a criança, com qualquer manifestação, é considerada doença avançada, tá? Diferente do adulto, né? A criança é muito mais sensível. E incluiu pessoas que não usavam TARV, virgens de TARV, com CD4 abaixo de 100. E excluiu gestantes, lactantes e pessoas com contraindicação para TARV do estudo, que eram 2 NUCs com 1 NUC, 2 NUCs com 1 não NUC, provavelmente aqui lamivudina, tenofovir e efavirenz, na maioria dos casos. Então, foi feita uma randomização para um grupo que ia fazer a profilaxia padrão só com sulfametoxazol, trimetoprim, habitualmente, que é o que a gente sempre fez, e um grupo que recebeu uma profilaxia antimicrobiana ampliada. E o que era isso? Era um bolão de coisas, né? Albendazol, azitromicina, fluconazol, sulfametoxazol coformulada com isoniazida. E vocês vejam que era meio que um bolão mesmo de medicamentos, né? E aí, o resultado final foi uma redução de mortalidade de 24% no grupo que recebeu a profilaxia antimicrobiana ampliada, né? A repercussão na mortalidade foi maior em criptococose, pelo uso do fluconazol, e foi maior também em causas não aqui descritas, né? Não houve influência importante na tuberculose e nas infecções bacterianas. De fato, isso é muito difícil mesmo, né, de atuar, mas que houve uma redução significativa da mortalidade, houve, e a partir daí, então, foi pensado num pacote de medidas para a doença avançada. Esse estudo ele mostrou que quem tinha a profilaxia antimicrobiana ampliada morreu menos, fez menos eventos definidores de AIDS, né, e menos grau 3 também da OMS, teve menos tuberculose, teve menos criptococose, menos cândida e teve menos também CIRI, tá? Então, para a gente começar a falar do pacote de cuidados da doença avançada, a gente tem que fazer uma diferenciação de um conceito que parece que é a mesma coisa, mas não é, que é a diferenciação do que é rastreamento para o que é diagnóstico, né? A gente é sempre preparado para fazer diagnóstico, ou seja, olhar sinais, sintomas, fazer hipóteses diagnósticas, fazer avaliação de exames complementares e instituir possíveis prevenções ou tratamentos, né? Isso é diagnóstico. Aqui, a gente não só fala de diagnóstico, mas a gente fala também de rastreamento. O que é rastreamento? Rastreamento, a gente vai aplicar aquela ação, aquele pacote de medidas, não necessariamente em quem tem sinais e sintomas, né? A gente vai aplicar em todo mundo que pertença àquele conceito que a gente está determinando no protocolo, que no caso aqui é o conceito de doença avançada.
Então, a OMS ela recomenda que, independentemente da clínica, né, sintomas, sinais, exame físico, etc., anamnese, a gente faça rastreamento, checklist, para todas as pessoas com doença avançada, conforme o critério que eu mostrei. Tá? Isso parece óbvio, mas não é. Não é. Um dos grandes problemas, eu acho que talvez a Rita conte para vocês isso, do circuito rápido nos estados, é que os colegas, as equipes, falavam assim: para que eu vou fazer o tratamento da tuberculose numa pessoa que tem LF-LAM positivo se ela é assintomática? Então, aí a pessoa estava pensando no raciocínio diagnóstico, não no raciocínio de rastreamento. E aí ela deixava de tratar uma TB disseminada com LF-LAM positivo, porque ela usou aquela máxima: a clínica é soberana. Sim, ela é soberana no diagnóstico, mas no rastreamento não. Tá? Então, alguns casos não foram tratados mesmo com exame positivo. E isso pode acontecer também para cripto, isso pode acontecer também para histoplasma, né? Então, é muito importante a gente entender que quando eu falo de doença avançada, pacote de cuidados da OMS, do Ministério da Saúde, eu estou falando de que se a pessoa está incluída no critério de doença avançada, obrigatoriamente eu tenho que fazer o checklist, o rastreamento e tenho que prosseguir nas orientações. E para provar isso para vocês, olha só, quando a gente compilou os primeiros casos do circuito rápido, do projeto piloto, né, dos 5 primeiros estados em 2023, a gente teve 15% dos LF-LANs reagentes em pessoas completamente assintomáticas. E se eu não tiver aqui o raciocínio de rastreamento, eu não vou tratar. E essas pessoas vão desenvolver tuberculose já já. 3,1% de reagentes para antígeno de cripto completamente assintomáticos. E 5,1% com antígeno urinário de histoplasma completamente assintomático. Então, se eu não acreditar nesses exames e não tomar essa providência, eu vou deixar esse caso correr e ele vai adoecer. E eu vou perder o tempo. O que acontece aqui? Quando você rastreia, você está pegando a infecção precocemente antes dela ter manifestações clínicas, né? Quando há manifestações clínicas, é claro que eu estou numa situação mais desfavorável. Então, a LF-LAM, vocês já conhecem, né? A lipoarabinomanana é um importante componente da parede celular das micobactérias, não só do Mycobacterium tuberculosis. É um exame que é feito na urina, é muito simples de fazer. A gente recomenda que seja feito em pessoas com menos de 200 de CD4, porque a sensibilidade melhora um pouco quando a gente tem uma imunossupressão e uma doença com a carga de micobactérias maior. Portanto, você filtra mais esse antígeno na urina e você tem uma maior chance de fazer o diagnóstico correto do LF-LAM. Então, é um exame que, de fato, tem baixa sensibilidade, que varia de 40% a 60% em pessoas extremamente imunossuprimidas, mas que tem uma excelente especificidade, acima de 90% a 95%, e que, uma vez positivo, a gente tem que tratar. Então, até hoje, na enfermaria, nossa, a gente tem que brigar, às vezes, com os colegas mais velhos, porque eles falam: não, mas o paciente não tem nada, não tem clínica, esse LF-LAM, não vou tratar, não. Até hoje, a gente tem que lutar, explicar e falar. Então, isso aí, imagina se acontece dentro de um hospital universitário, pode acontecer no CRT, pode acontecer no SAI, pode acontecer em qualquer local. Tá? Então, a gente tem que falar muito sobre isso. Esse estudo é um estudo da Fiocruz que mostrou isso aqui no Brasil, né? Que a sensibilidade ela melhora quanto mais baixo o CD4, a gente sempre recomenda fazer com CD4 abaixo de 200. Mas mesmo assim, se ele for negativo, ele não afasta, né? Não afasta porque a sensibilidade aqui vai ser em torno de 50%. Então, tem muitos falsos negativos. Portanto, eu tenho que continuar investigando tuberculose, se ele for negativo, né? Vou fazer TRMTB, baciloscopia, vou fazer cultura para micobactérias, vou fazer avaliação anatomopatológica, imagem, vou fazer outras coisas para fazer o diagnóstico de tuberculose se ele for negativo. Mas se o LF-LAM for positivo, fechou, fechou. A gente vai ter que tratar como
TB ativa, TB doença. Tá? É muito simples de fazer, né? O exame ele demora 20 a 30 minutos, precisa de um pouquinho de urina, ele já vem com uma micropipeta, vem com esse case plástico, você faz a leitura como qualquer teste rápido, né? Tem um menuzinho ali para você comparar o seu positivo, uma escala, né? Um cartão escala, é muito simples de fazer. Agora, não descarta, né, sempre os testes clássicos que a gente falou. Tá? A gente tem que também fazer as investigações, seja de secreção respiratória, de tecidos, fluidos corporais, líquor, etc., etc. Baciloscopia está indicada, TRMTB sempre, inclusive, não só para melhorar o diagnóstico, mas para ter a sensibilidade da rifampicina, que é muito importante. E, claro, nunca esquecer da cultura, né? Cultura para micobactérias, para fungos. Isso é padrão ouro para nós. E para a gente ter um teste de sensibilidade para TB, por exemplo, confiável, a gente precisa da cultura. Então, uma coisa não substitui a outra, né? A gente está agregando técnicas diagnósticas. Eu vou passar rápido aqui, vocês já são craques em prova tuberculínica e IGRA. Só lembrar da importância do tratamento preventivo da tuberculose, né? O TPT. É muito importante a gente ter isso. Parabéns aí, mais uma vez, pelo mutirão. Eu sei que vocês sabem bem disso. Esse slide aqui é da Sumire, eu roubei dela, que mostra, assim, que estudos randomizados, inclusive com meta-análise, mostram que quem faz TPT e quem usa TARV precocemente morre muito menos, né? Então, não é lenda urbana. TPT muda a mortalidade, né? Então, não fazer é erro mesmo, né? Um erro grave. Tá? E o antígeno de cripto, né? O antígeno de cripto, ele é excelente também, né? A gente pode fazer no sangue capilar da polpa digital, o resultado sai muito rápido também, poucos minutos. Ele é um pouquinho mais sensível no soro, então se der para fazer no soro é melhor, se não der, faz logo na polpa digital. Mas dá para fazer em outros fluidos corpóreos, no líquor, muito importante, né? Ele tem Sumiu aqui a minha imagem, o que eu queria mostrar é que ele tem uma sensibilidade, especificidade acima de 92%, 95%. É extremamente confiável, né? E o antígeno urinário de histoplasma, que está em incorporação, está em estudos de incorporação, que também estão avançando. Provavelmente a gente vai fazer não o teste rápido, mas a gente vai fazer o ELISA, que é excelente também, na urina, que é muito simples de coletar. E vocês vejam uma sensibilidade de 95%, uma especificidade de 99% em doença disseminada, que é o que nos interessa aqui na histoplasmose da doença avançada, que é a doença disseminada. Então, é um exame que a gente fez muito diagnóstico de histoplasmose, que a gente certamente come bola, porque as nossas técnicas de diagnóstico para histoplasmose hoje são muito ruins, né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar do antígeno urinário. A histoplasmose ela é um problemão, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Centro-Oeste. Em São Paulo também 8,8% dos casos desse estudo aqui multicêntrico que nós participamos, mostrou que aquelas pessoas com febre e doença avançada tinham histoplasmose. Então, pode-se dizer que quase 1 em 10, né? E no estudo como um todo, olha só, quando pegou aquele extrato de pessoas extremamente imunossuprimidas, com CD4 abaixo de 50, teve mais histoplasmose do que tuberculose. Então, é muito provável que sem o antígeno da urinária de histoplasmose, a gente não faça um monte de diagnóstico ou trate isso como TB, ou como MAC, ou como outra coisa, e muitas vezes a pessoa pode evoluir mal, porque a histoplasmose disseminada é grave. Lembrar que histoplasmose e tuberculose vêm junto, ó, tem várias séries na literatura aqui na América do Sul, na América Latina, né? Veja que até 35% de co-infecção, TB histoplasma, né? Então, o fato de ter um diagnóstico não exclui o outro, particularmente nesses casos muito avançados. Esse é o manual atual da OMS da doença avançada, ele está disponível desde 2022, e ele traz lá, né, a obrigatoriedade no pacote de rastreamento com antígeno de cripto e as técnicas de tuberculose, LF-LAN, as 4 perguntas clássicas: tosse, expectoração, perda de peso,
febre e sudorese noturna, né? A radiografia de tórax ou a tomografia de tórax, a proteína C reativa e o TRMTB, claro, além da baciloscopia, da cultura, isso é rastreamento. Todo mundo tem que fazer, tenha sintoma, não tenha, faça sol, faça chuva. E para diagnóstico também, né? Então, você vai fazer exame de urina para diagnóstico, pode fazer o LF lá na urina, os testes moleculares para TB, o antígeno de cripto, o antígeno de citoplasma está para diagnóstico, não está para rastreamento, né? Áreas de malária ou situações epidêmicas de Covid, também vale a mesma informação nos casos de diagnóstico, né? TPT para todo mundo, lembrar da questão de que menos de 350 não precisa nem de prova tuberculínica nem de IGRA, né? CD4. O tratamento preemptivo da criptococose, se ele for positivo no soro, o antígeno, e negativo no líquor, e não tiver doença pulmonar ou doença disseminar. E a velha sulfametoxazol trimetoprim, que a OMS sugere abaixo de 350, tá? Interessantemente, né? E ela ajuda muito a reduzir não só a pneumonia por pneumociste girovese, mas infecção bacteriana, malária e toxoplasmose. Então, muito importante sempre que possível. Início oportuno e rápido da TARV na TB, lembrar disso, isso é muito importante, né? Em até 7 dias, essa é a meta nossa. Outro dia eu recebi um caso de uma especialidade nossa, que eu quase quis morrer, né? A pessoa ficou mais de 2 meses com o diagnóstico na mão, andando de um lado para o outro dentro do Hospital São Paulo, né? Então, chegou com 2 meses com o teste na mão, sem antirretroviral, sem encaminhamento adequado, sem nada. Então, assim, a gente precisa não só falar para infectologistas, mas a gente tem que falar também para as outras especialidades, né? Isso é muito importante, tá? Bom, e é muito importante a gente lembrar que as pessoas têm muito medo de síndrome inflamatória de reconstrução imune, mas o não uso da TARV mata 10 vezes mais do que a CIRI. Então, na verdade, a gente não pode inverter aqui as prioridades, né? A CIRI a gente tem que considerar, mas não pode atrasar a TARV pensando em CIRI, isso é um erro, né? Só para neurocripto e neurotb, que a gente eventualmente atrasa 4 semanas, né? Assim mesmo, hoje já tem várias possibilidades de flexibilizar essa regra, né? Então, por exemplo, a IDSA acabou de lançar hoje a diretriz, ela mantém essa orientação aqui. E você pode iniciar mesmo em neurocripto após 2 semanas, se houver melhora clínica, controle da hipertensão intracraniana e cultura negativa no líquor para cripto. Então, se você está num serviço de excelência, dá para iniciar até antes, mesmo em neurocripto. E neurotb também, a própria OMS ela já fala, o nosso PCDT também já fala assim, se você tiver neurotb com CD4 abaixo de 50, mas a pessoa está evoluindo satisfatoriamente bem, com controle clínico, né, você pode iniciar com 2 semanas à tarde. Esse é um estudo que foi publicado no IAS do ano passado, em 2023, que mostrou que o pacote de medidas da OMS ele é custo-efetivo lá no Malawi, foi custo-efetivo no Malawi. Provavelmente, se a gente fizer os cálculos aqui de custo-efetividade no Brasil, também vai dar. E vocês vejam, olha, que usar o LAN, o CRAG, né, usar aqui a SUFA e o TPT foi custo-efetivo, né? Então, saber que isso é custo-efetivo é muito importante. Então, nesse caminho da doença avançada, né, a gente tem que prestar atenção em cada uma das fases, né? Lembrar de priorizar essas pessoas na hora que elas chegam, né? Dar prioridade para elas, tratar com prioridade, referenciar corretamente para internação, em enfermaria ou UTI, fazer os diagnósticos do valor de CD4 rápido, né? Identificar as principais infecções oportunistas, como está no pacote, tratar o quanto antes, iniciar a TARV oportunamente e, principalmente, quando for dar alta, não abandonar essa pessoa, né? Ela é uma pessoa que ela precisa ser monitorada, ela precisa ser cuidada com prioridade mesmo após a alta.
não se esquecer da questão do manejo dos sintomas e até dos cuidados paliativos, né? Sempre pensar aqui em primeiro cuidado da pessoa e não da doença, né? A gente fica muito focado na doença, a gente esquece da pessoa, então a gente tem que cuidar da pessoa, tá? E muitas vezes, infelizmente, esses casos eles vão para cuidados paliativos. E aqui alguns estudos, olha, mostrando a readmissão de pessoas vivendo com HIV, olha, num período de mais ou menos um ano, olha, 18,8% de readmissão, né? E quais foram os fatores relacionados? Aqueles que tinham CD4 mais baixo, tempo mais prolongado de internação, aqueles que foram de alta contra o aconselhamento médico e que não foram vinculados ou retidos pós-alta. E os que foram melhor, né, que evoluíram bem pós-alta, aqueles que tiveram início oportuno de TARV durante a internação, né, tiveram muito menor mortalidade pós-alta. A mortalidade pós-alta foi de 14% nessa coorte no primeiro ano de vida, pós-alta, hein? A pessoa teve alta e morreu depois, tá? Então, é porque a mortalidade na internação é de 20%. Esse é o estudo do projeto piloto do Circuito Rápido do Ministério da Saúde, que a gente levou esse ano para o AIDS, em Munique, né? Então, aqui parabenizar a equipe do Ministério, que foi brilhante aqui, esse estudo continua. E eu já falei demais, peço até desculpas, né? Para finalizar, lembrar que a doença avançada pelo HIV ainda é uma condição de alta morbimortalidade no nosso meio e muito frequente, né? Eu canso de ver as pessoas falarem assim, sarcoma de Kaposi não tem mais, pneumocitose não tem mais. Claro que tem, a gente vê isso todo dia, né? Reconhecer suas definições é fundamental para priorizar o atendimento dessas pessoas com maior gravidade. Os testes rápidos utilizados no rastreamento e diagnóstico são muito acurados e capazes de reduzir os efeitos deletérios da doença com um diagnóstico precoce no rastreamento. O pacote de medidas recomendado pela OMS deve ser implementado no serviço de saúde, ele é custo-efetivo e ele ajuda as pessoas. E a implementação do circuito rápido para o cuidado da doença avançada no Brasil está em franca expansão e a Rita vai contar para nós como que está acontecendo isso. Com isso eu agradeço, peço desculpa que eu falei demais, depois fico disponível para perguntas. Mas falou muito bem, viu, Paulo? Já me ajudou bastante. Queria só saber se a gente vai dar uma parada para... Não, acho que é melhor seguir, Rita. Acho Na que sequência, fim, né? né? As perguntas, né? Ok. Não, podemos seguir. Depois a gente abre para pergunta. Ok. Então, deixa eu colocar aqui minha apresentação, só um minutinho. Já estão vendo? Sim. Já. Então, vamos lá. Como a Laura já me apresentou, eu sou Rita de Cássia, sou enfermeira, venho da cidade de Manaus, a gente viu ali nos mapas do Paulo, né? Uns desafios para o norte, o Amazonas não fica de fora. E eu agradeço o convite desde o nosso encontro lá em São Paulo, na oficina do PCDT, muito positivo, né? O espaço, o momento. Então, vou apresentar aqui para vocês, em linhas gerais, alguns slides a gente reforça o que o Paulo já colocou para a gente, ok? Então, fique à vontade para depois a gente conversar. Então, esse slide vocês já viram, então a gente reforça mais um pouquinho o impacto, né, da vulnerabilidade social no cuidado contínuo. Então, certamente, algum de vocês já teve aquele paciente mais desafiador, né, aquele que a gente tem que colar mais nele, que a gente tem que estar mais próximo, né? E aí a gente vê esse nosso Brasil com várias oportunidades de melhoria, né, para a gente não dizer problemas, mas que é um processo, ele é intersetorial, ele não é só da saúde, né? Então, ele tem realmente um misto de várias áreas dentro desse processo. Aí a gente vê como é que nós estamos de taxa de detecção no Brasil como um todo, e vocês estão vendo que o estado de vocês, né, São Paulo, ele não está muito longe da média nacional, né? A capital um pouquinho acima, o estado, de modo geral, ele está abaixo.
Em relação à mortalidade também, a gente vê que está dentro da média, né, nacional de mortalidade, mas quando a gente olha municípios, a gente vai ver que alguns municípios, a gente vê aqui um pingadinho, né, em várias cidades, que aí a gente vai ver a importância de acelerar esse processo, de dar uma noção maior o que significa esse pacote de cuidados e a celeridade que ele precisa ter nesse olhar de cuidado. Então, a gente verifica que o movimento inicial do Ministério da Saúde, na avançada, a doença avançada, aconteceu em março de 2022, quando essa nota técnica 117, ela foi passada para todos os serviços, para todas as coordenações, onde aqui ele já dizia sobre a importância da priorização de atendimento das pessoas vivendo com HIV e AIDS, antes, né, PV-HIV, agora PVHA, que tinham essa contagem de CD4 abaixo de 200 células, ou com condições definidoras de AIDS nos serviços da ciência especializada. Então, é aquilo que o Paulo colocou, eu não posso tratar, né, da mesma forma pessoas que estão com riscos diferentes. Então, essa aqui a gente tem que correr, né, estende o tapete vermelho, venha cá, vamos cuidar de você, e vamos fazer tudo o que é necessário, já que ela está nessa condição, agora é rastrear o que tem além que a gente pode fazer a intervenção necessária. Março começa, então, esse processo, e quando começou o circuito, né, esse piloto para fazer algumas implementações diferenciadas. No final do primeiro semestre de 2023, como Paulo colocou antes, né, cada região do Brasil foi identificada um estado que não estava bem na foto, né, para poder fazer justamente as intervenções. E aí, Amazonas, Ceará, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul foram os estados que começaram com as capacitações, com os encontros, com todo o processo e os protocolos e fluxogramas que nós íamos utilizar. Então, os vários níveis de gestão, eles foram acionados, nós fizemos reuniões nos serviços, nós apresentamos o fluxo, nós fizemos a capacitação dos testes, né? Então, quando a gente vê o CD4 de fluxo lateral, lindo, maravilhoso, mas são pelo menos 40 minutos, então a gente fez toda a contabilidade de tempo a partir do momento que a pessoa chegasse na unidade, né? E como nós tínhamos esse CD4 de fluxo lateral, nós tínhamos uma possibilidade diferente para quem estava chegando. Mais adiante eu vou contar mais um pouquinho para vocês. Então, esse foi o diferencial nesse momento para um olhar, né? Vamos agora pegar aquela nota técnica e vamos otimizar, vamos fazer um processo diferente. E toda a equipe dos serviços em Manaus, né? Na época eu estava como coordenadora municipal, que estavam no circuito, nós reunimos serviços por serviços, todo mundo da equipe, a gestora local, para, entendendo o processo, a gente possa agora fluir, né, tudo que tem dentro desse pacote de cuidado. E os novos estados da expansão, como o Paulo falou, a gente tem aí mais 8 estados, então vamos para 13, como vocês estão vendo, o Sul agora completo, e o estado de São Paulo, nós já começamos as tratativas, as reuniões, eu vi que já teve um movimento de reunião com as regionais de saúde, como a Laura e o Alexandre disseram para a gente, então é momento de tirar dúvidas desse processo. De certa forma, todo mundo já estava fazendo alguma coisa, até porque os testes de LF-LAN e LF-CRAG já estão disponíveis em todo o Brasil. Então, a partir desses 2 testes que foram incorporados, o que eu estou fazendo agora para cuidar dessa pessoa que está com esses critérios de doença avançada? Então, como a gente colocou antes, né? Paulo colocou antes, esse conjunto de dados foram analisados para definir os antigos e os novos estados, né? Qual é a carga de doença que cada um tem? Como é que está a avaliação da rede de diagnóstico? E aí eu faço um adendo em relação à avaliação de rede de diagnóstico, porque como nós não temos mais o CD4 de fluxo lateral, nós precisamos, então, saber em cada serviço que faz o acompanhamento, né, diagnóstico inicial e o segmento da pessoa vivendo com HIV, em quanto tempo chega o resultado de CD4?
Porque quando eu tenho PIMA, ok, eu tenho em poucos minutos, até menor do que o CD4 fluxo lateral. Mas, quando eu não tenho PIMA, que eu dependo da rede de laboratório, laboratório de referência, em quanto tempo esse resultado está chegando? A gente identificou serviços que ele estava esperando o laboratório enviar o resultado impresso pelo correio até chegar no serviço. Então, a gente não precisa mais do correio, a gente tem um sistema que a gente pode identificar na hora. Então, essas também são tratativas na rede de diagnóstico para dar celeridade a uma série de informações que nós precisamos para intervir. Como é que está a cobertura, né, de APS no seu município? Como é que estão os SAIs? Como é que é a relação do SAI com a APS? Como é que está a UDM? Existem leitos que eu posso encaminhar, né? O Paulo falou que chega uma pessoa numa condição grave, e eu vi isso acontecer em um dos serviços, o SAMU já está ok, o serviço de hospital está pronto, como é que está? Então, acaba sendo uma grande rede de suporte para esse paciente, para esse usuário, né? E por que foi pensado esse circuito? A partir daquela nota, o que se quer, né? Diante de todo o cenário epidemiológico do HIV no nosso país, a melhoria da qualidade de vida, né? Aqui está PVHIV, PVHA, que eu já falei agora, a redução de transmissão, então a gente precisa trazer essa pessoa para o cuidado, e a partir desse cuidado, a gente tem o I igual a zero, que é o mote da campanha desse mês, né? A identificação e rápido tratamento das infecções oportunistas, então eu tenho que estar realmente em alerta para poder fazer essas identificações e as intervenções. TARV, a gente sempre fala, né, da importância de TARV no momento certo, o mais rápido possível. Com isso, a gente vai ter a redução da mortalidade por todas essas doenças, essas infecções que a gente já falou. Então, aqui nós temos os 2 testes que foram, que estão disponíveis, né, foram incorporados ao SUS, e que hoje esses 2 testes, eles são de responsabilidade da Coordenação Geral de Tuberculose e Micoses. Então, a gente vai ver que esses testes já estão disponíveis. Então, eu sei que a Laura já organizou o Estado, né, distribuindo. Nem sempre é fácil a gente distribuir, porque assim, todo mundo quer o teste, principalmente de LF-CRAG, né, de criptococose, na sua unidade. Mas como é um teste que ele vem um kit com 50 testes, e às vezes o serviço ele não tem pessoas, né, suficientes, é uma pessoa, que bom que é uma pessoa, então ele não vai receber, então existem algumas orientações dessa distribuição de testes. LF-LAN são 25 testes que vem no kit, então ele é mais tranquilo para ser utilizado. E aqui é o fluxograma, né, que foi elaborado pelo Ministério em 2022, o circuito rápido da AIDS avançada, o fluxograma de cada condição, desde a entrada, desde a definição de AIDS avançada, de doença avançada que nós temos aqui. Tá? Então, aqui, esse é o QR Code que vocês podem acessar, ele vai cair lá nesse fluxograma, nesse PDF, que vocês vão poder manusear. Nós distribuímos para cada serviço, ele tinha esse fluxograma de mesa, né, na hora de tirar dúvida, o que eu faço agora? Então, é sempre na perspectiva da equipe, não só do profissional médico, mas da equipe conhecer esse circuito, conhecer as intervenções necessárias, a gente vai dando celeridade nesse processo, ok? E aí, no processo de cuidado, né, diante de uma pessoa nessa condição, o que a gente vai ver em relação às pessoas? Quem é que entra nesse processo? Novos diagnósticos de HIV, então, quando nós tínhamos o CD4 de fluxo lateral no serviço, toda pessoa que era encaminhada para o serviço, a equipe de enfermagem já fazia o teste de CD4. Então, qual é o tempo que eu vou precisar? Então, nós tínhamos vários tempos de acordo com a chegada desse usuário no serviço. Pessoas que estão em perda de segmento, então eu preciso estar olhando o SYNC para que eu possa verificar quem são e quantas são. O painel ele dá de um modo geral, né, aquele painel que está bem recente aí para a gente, que o Paulo mostrou, mas o SYNC ele vai dizer o nome da pessoa, e se o serviço já tem contato com a pessoa, né, tem essa possibilidade, eu preciso resgatar, eu preciso revincular essa pessoa.
pessoas que estão em segmentos, né? Pessoas que estão ali no dia a dia com você, mas que não conseguiu que esse CD4 fosse olhado, que o resultado já saiu. Então, eu preciso trazer essas pessoas, para que a gente possa justamente ter essa intervenção para reduzir a mortalidade, como a gente viu, que ainda é grande em vários pontos do país, né? Em algumas regiões ele é bem mais ampliado, né? Rastreio, que a gente colocou, é importante, tratamento é importante, principalmente da TB e da doença criptocócica, que a gente já tem as intervenções nos serviços. E aí, quando a gente fala dos principais objetivos, consequentemente, não fica difícil, né, a gente entender que, em especial, a redução da mortalidade. Eu preciso acelerar, então, o diagnóstico, o tratamento, eu preciso do início rápido da terapia antirretroviral, eu preciso ofertar a profilaxia e o tratamento preventivo, né, que é também uma estratégia para aquelas situações que já estão identificadas nesse processo. Com isso, a gente vai ampliar o conhecimento e reconhecimento da doença avançada pelo HIV, pelos profissionais da saúde, e aí quando a gente coloca aqui em todas as portas de entrada da atenção à saúde, é na unidade básica, a unidade que fez um teste, viu que a pessoa está numa condição clínica não muito boa, é lá na UPA, é no SPA, no pronto atendimento, seja em que espaço for, quando a gente permeia a informação adequada para esses profissionais, eu já penso nessa condição e eu tenho que dar celeridade. E também fortalecer a adesão, a vinculação e a retenção dessas pessoas no serviço, para que elas possam ter um segmento realmente eficaz nesse processo como um todo. E aí, no processo do circuito, né, do circuito doença avançada, a gente teve aí a criação de um sistema de informação que está dentro do Ciclone de modo geral, apesar da gente ver Ciclone, ele não tem a ver com medicamento, tá? Ele é um sistema que ele vai trabalhar pessoas que estão nessa condição para que a gente possa acompanhar mais de perto quem são essas pessoas. E aí, aqui nesse cantinho, né, que eu sei que não vai dar para ver muito bem, aí por isso que eu coloquei esse zoom aqui, nós vamos ver relatórios desses usuários que entraram, como é que está o estoque, talvez o estoque na nova versão que ele está passando por uma atualização, quem é que está com o formulário não concluído para a gente poder acelerar, ele está precisando de quê? Não foi feita a punção? Não veio o resultado da punção lombar? Teve alguma coisa que ficou faltando? Então, todo esse processo do ciclone avançado é para facilitar o acompanhamento. E as pessoas que chegam, por exemplo, que estão em perda de segmento, que retornam na unidade, quando eu coloco o CPF da pessoa, ele tem uma interface com o CICEL. Então, ele traz o resultado dos exames que a pessoa fez, e com isso a gente vai otimizando o processo de monitoramento dessas pessoas. Então, aqui é um formulário físico, né? Mas ele está todo online, eu só preciso clicar na resposta, né? Na intervenção, no resultado. Aí, então, aqui a gente tem, para vocês verem aqui, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédico, biólogos, dependendo de como é que está esse grupo que atua no serviço de vocês, em outros serviços, a gente tem esses profissionais que podem também estar fazendo essas abordagens e algumas intervenções. E aqui também a gente vai ter a questão do início de TPT, do início do tratamento mesmo de TB, que o enfermeiro também já pode começar, né? Principalmente TPT. Então, olha a importância que a gente tem em dar celeridade. E aí eu queria só destacar o que o Paulo falou das questões de LF-LAN quando reagente, quando positivo, e a pessoa não está sentindo nada, né? Então, a evidência mostra que é um teste importante, que esse resultado, ele já tem uma evidência para a gente começar o tratamento. Então, quando nós fomos nos serviços, nós deixamos todo mundo bem ciente da importância desse início, né? Prevenindo algumas complicações mais adiante. Que bom que ainda não tem sintomatologia. E nesse processo, quando os enfermeiros que estavam na linha de frente das testagens, quando eles faziam, eles já iniciavam o tratamento
a notificação, então a notificação, com certeza você já sabe que tem algumas observações para fazer, já começavam o TPT, ou seja, eu não deixo a oportunidade que eu tenho agora de fazer uma intervenção para essa pessoa para mais adiante, porque eu não sei se ele vai voltar. Né? Então, nesse processo aqui, a gente viu a importância do alinhamento de todos da equipe. Né? E isso foi fundamental para que a gente possa realmente ter um resultado melhor. E aí, como a gente já viu, o Sync é uma ferramenta importante, vocês têm um curso maravilhoso que a gente divulga também para o Brasil todo, eu já participei desse curso, né, para a gente poder identificar quem são essas pessoas que precisam do cuidado. Esse é um curso EAD, né, pelo AvaSUS, em parceria com a Federal do Rio Grande do Norte. Esse QR Code vai levar vocês para lá, um curso de 40 horas que vai trabalhar esse manejo das principais condições de doença avançada, além do PCDT. Se você não participou da atualização, né, a gente tem o PCDT, módulo 1 e 2 já disponível, em breve aí os demais. O Paulo mostrou o painel geral de monitoramento. Esse painel de monitoramento é somente dos estados que participaram do circuito. Tá? Esse dado é até outubro desse ano. Então, a partir do momento que os novos estados entrarem, ao invés de termos 5, nós vamos ver 13 e São Paulo vai estar aí. Vocês vão poder olhar por serviço. Como é que está por serviço? Então, desse painel, o Paulo tirou os dados para a gente ver quanto foi importante para aquela pessoa que não estava sentindo nada, mas que teve uma intervenção no tempo oportuno, para ela fez diferença com certeza. E o que a gente quer que esse circuito, que essa experiência promova nos serviços e na rede como um todo, né? A organização da rede de atenção à saúde, que é sempre um desafio, né? Como é que nós estamos, qual é o serviço que eu tenho de suporte, qual é o serviço que eu tenho que vai promover que eu tenha celeridade, por exemplo, na punção lombar, né? na punção para poder fazer o CRAG. A gestão, os níveis de gestão estadual, gestão municipal, gestão do teu serviço, como é que essa gestão está trabalhando com a equipe. Com isso, a gente vai ver a otimização do processo de trabalho, cada um da equipe sabe bem o seu papel, né? Fortalece aí o acolhimento, a informação, o monitoramento clínico dessas pessoas e das ações que eu tenho a desenvolver, daí a gente tem uma matriz que cada serviço, cada município, cada estado preencheu, deu um trabalhinho, né, para a Laura, vai dar um trabalho maravilhoso, né, para mandar lá para a gente. Nesse processo também a gente vê que o circuito vai promover o estímulo das tecnologias leves. Então, que tecnologias são essas? É a conversa, é a vinculação, é a adesão. Às vezes você vai encontrar uma pessoa que diz, como é que eu vou tomar esse remédio todo dia se eu não estou sentindo nada? Então, a gente vai ter que explicar bem para ela, para que ela possa realmente fazer adesão ao uso do medicamento, o tratamento, fazer a vinculação e a retenção. E com tudo isso, a gente vai ver a melhoria do cuidado da qualidade de vida dessa pessoa, que muitas vezes ela nem pensa nisso, né? Ela está ainda no processo de negação, ela não está muito bem. Então, a gente vai mostrar que ela pode sair daquela condição, sim, e que mais adiante ela vai ter qualidade de vida e ainda vai estar indetectável, né? Tudo isso é importante nesse processo. Então, para quem já fazia tudo isso, não teve nenhum problema, mas para quem ainda não fazia, para quem ainda não tinha tido esse olhar, vai ter que organizar um pouquinho a casa. De um modo geral, o que a gente sempre fala? Que o circuito veio trazer informações mais palpáveis para a gente e mostrar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, porque por falta de uma série de situações, né, série de coisas que não aconteceram na vida dessa pessoa, ela chegou num processo de doença avançada. Então, é isso que a gente quer reverter e sempre estimular todas as formas de informação, de prevenção. Mandala da prevenção combinada, todos nós precisamos saber para poder informar e divulgar. Então, todo esse trabalho é um trabalho contínuo, né? A gente não pode perder de vista. E aí eu agradeço a vocês, né, a participação e a gente fica à disposição aqui para vocês. Obrigada.
Muito obrigada, Rita. Muito obrigada, Paulo. Foram aulas excelentes. Queria trazer só aqui mas a aula da Rita foi super importante para a gente entender essa perspectiva da gestão, né? E avisar para todo mundo que o trabalho que a coordenação está fazendo no Estado, junto com toda uma equipe, né? Trabalhar junto dos municípios. A gente tem no Estado de São Paulo em torno de 200 municípios prioritários, ou seja, municípios que têm um serviço especial, um SAI no município, e aí esses municípios eles são coordenados pelas GVS, que são 28 GVS, e a parte da coordenação do serviço são as DRS, né? E essas DRS são 17. Então, como os contextos são muito diferentes, espalhados pelo Estado, essas reuniões elas têm sido feitas de forma regionalizada, né? Com o GVE, com os serviços daquela região, com a DRS e com todos esses atores locais, para fazer justamente que a implantação do circuito ela tem a parte toda a capacitação da equipe de assistência, mas toda uma organização em rede, né, que é muito importante, que é encaminhamento desse paciente. O CRAG deu positivo, vai fazer o LICUR aonde, quais são as referências de internação, né? E muita coisa já existe, óbvio, em cada região. Então, é articulação para isso ser feito de uma forma sistematizada, estruturada, com uma comunicação boa para todos os envolvidos, né? Clara para todas as equipes envolvidas. Então, agradecer muito. Estou muito feliz que essa aula tá gravada. Vai dar para replicar bastante. E agradecer muito aí